O podcast já vai começar, mas enquanto ele não começa, deixa eu falar para você rapidinho da linha de suplementos Super Study, que ajuda a gente aqui no nosso podcast. Você tem o Focus, que vai aumentar a sua disposição para uma tarde de estudos, o Brain Power, que melhora a sua imunidade, que melhora a sua memória. Você tem a vitamina D Max, que melhora também a sua imunidade e todas as questões emocionais. E não podemos deixar de falar da creatina, hein? Suplemento mais consumido no mundo. Vem com a gente aí e vamos para um podcast bem da hora. Fala galera que tá no Super Study Podcast. Hoje a gente vai conversar com a Emanuele Queiroz, ela que é estudante de medicina e na verdade ela faz mais do que isso. Nós vamos saber como que é a jornada dela, um pouco de como que ela chegou também até esse momento. Vai ser um bate-papo super legal. Bem-vindo, prazer imenso ter você aqui. E eu posso chamá-la de Manu, porque é assim que ela gosta de ser chamada, né, Manu? É isso mesmo, muito obrigada, João, é um prazer estar aqui. Fico muito feliz. E vou pedir para você que está nos acompanhando uma coisa importante, se inscreva aqui no canal. Isso para nós é muito importante, para você é só um cliquezinho ali, bem suavezinho, e para a gente ajuda porque o YouTube entende a nossa importância, dá uma gasolina aí para a gente continuar produzindo bastante conteúdo. E também convido você a conhecer o Trilha do Estudante, um curso que prepara muito a sua mente e o seu cérebro para estar nas melhores condições para você estudar. Lá a gente aborda estratégias de organização, planejamento, toda a alimentação que você tem que ter para a prova, durante o seu dia de estudos, as coisas relacionadas ao sono. É muita coisa legal, você tem mais de 45 aulas à disposição. Tem a versão faculdade, a versão concurso público e a versão vestibular. Os links estão aqui na descrição, mas vamos lá porque a gente vai bater um super papo. Mano, medicina, muito legal. Fala um pouco para nós como é que foi a questão do ingresso, né? Porque você não entrou em medicina direto do terceiro colegial, não é tão fácil acontecer isso. Como é que foi um pouquinho o seu terceiro, quando você decidiu medicina? Vamos lá no flow do bate-papo. Eu estudei a vida inteira em escola pública, inteira, e durante muitos anos eu acreditei que eu não conseguiria passar em medicina. E quando eu entrei no terceiro ano do ensino médio, uma amiga minha falou assim, não, a gente vai tentar. E eu falei, tá bom, então a gente vai tentar, realmente é o meu sonho. E eu achava que, pelas condições, eu nunca conseguiria. E foi uma jornada muito maior do que o terceiro ano, bem maior. Eu estudei durante 4 anos para passar no vestibular. E durante vários momentos dessa jornada, as pessoas falavam, Manu, presta outra coisa, tenta outra coisa. E eu só conseguia olhar para trás e falar assim, não, a minha jornada é essa. E qualquer coisa que eu tentar a partir de agora vai jogar tudo que eu fiz, todo o meu caminho no lixo. Então não valeria a pena. Você começou com a ideia de fazer, eu quero medicina, você lembra mais ou menos que fase da sua vida, por quê? Teve alguma coisa que te deu esse gatilho, esse start? Desde pequena, eu acho que eu sempre quis medicina. As minhas brincadeiras giravam em torno disso, tudo. A criança Manu já queria medicina. Então, não conheço uma Manu que não pensava nisso. E você teve aquela questão de, medicina tem a parte difícil, eu tô na escola pública, e aí por isso você deixou esse sonho um pouquinho de lado até o final do ensino médio. Essa questão da medicina ser difícil de entrar, para você que estava na escola pública, é uma coisa que é forte mesmo, as pessoas sentem ali naquele público, não é para nós, você sentia isso? Muito, muito. As pessoas realmente sentem isso. O tempo todo. E não só os alunos, mas os professores perdem um pouco a esperança de olhar pra gente e falar, não, esse cara vai ser um médico, um advogado. E eu acho que falta muito disso, desse incentivo nas escolas, às vezes. Que legal que essa sua amiga, como que ela chama? Dani. A Dani, que vocês tiveram essa mentalidade, mas aí, você sai do terceiro ano, ensino médio, escola pública, vamos lá pra medicina. Você tinha consciência que a distância ia ser longa? Ou você achou assim, não, eu vou tentar um ano que já vai dar certo se eu me dedicar muito? Como que foi um pouco dessa jornada? Porque eu costumo falar assim, muitas pessoas quando elas decidem ir para a MED, às vezes elas têm que ter a percepção que não é um projeto necessariamente curto, né? Só que muitas pessoas não sabem disso.
então assustam com o primeiro ano, porque vem, ó, eu tô estudando muito, ou talvez eu não tenha tanta base, é difícil sair do lugar. E aí essa pessoa ela começa a ver que ela não tá perto e ela já pula fora do barco, ela desiste. Como que foi essa transição para você? Ou não, agora eu comecei esse caminho, as dificuldades que você sentiu ali. Eu fui enganada todos os anos. Eu gosto de pensar assim, porque todos os anos eu pensava que eu ia passar. Eu tinha convicção. E eu passei muito perto todas as vezes. E eu acho que se alguém naquele momento tivesse olhado para mim e falado assim, Manu, você precisa traçar uma trajetória de 3 anos e aí é certeza que você vai passar. Esse conhecimento valeria ouro naquele momento. Mas não, eu tinha completa convicção de que eu ia passar ano após ano. E quando eu entrei no meu primeiro ano de cursinho, que eu olhei para todas aquelas matérias, eu falei, gente, tem coisa aqui que eu nunca ouvi falar, tem coisa aqui que eu não sabia que existia. Como que pode, né, a gente não ter acesso a esse conteúdo? Eu sempre fui uma aluna muito boa na escola. Só que quando eu entrei no cursinho, eu falei, gente, é outro universo. E ali eu acho que a ficha foi caindo, mas ainda assim eu acreditava que ano após ano eu ia passar, principalmente a partir do segundo ano de cursinho, assim. A base da escola pública, ela te deu uma base em que, assim? Porque você falou, ó, teve um monte de conteúdo que eu nem tive acesso. Quando você chegou ali no cursinho, você sentia que dominava um pouco mais o quê? Ó, aqui eu tô mais confortável. Eu gostava muito de história, de geografia, química orgânica, eu tinha uma base muito boa, porque eu tive uma professora muito boa, mas o ensino médio, ele em si foi muito fraco para mim. Então, todas as matérias de ensino médio eu tive que revisar e aprender tudo no cursinho, na minha visão, assim. Agora, no ensino fundamental, eu estudei numa escola muito boa. Então, assim, tudo que era básico, de contas básicas, equações básicas, biologia, ciências, né, que eles chamam no ensino fundamental, eu sabia muita coisa. E isso foi o que me diferenciou muito dos meus amigos. Muita gente não sabia fazer conta de divisão. Isso eu tirava de letra, assim, porque a minha escola era muito boa. Eles incentivavam a gente a participar. Eu participei de Olimpíada de Física, de Química, de Matemática, História, Português, e eles contratavam professores para dar esse tipo de aula para gente especializada nisso. E isso era uma escola pública. Então, essa base do ensino fundamental foi muito importante para mim. E eu não vejo ninguém falando disso, mas é algo muito interessante. Muito, porque quando a gente chega ali no começo de ano do cursinho, isso aí serve para o terceiro também, eu vejo muitos alunos com muita dificuldade exatamente no básico, né? E aí, eu já falei isso aqui em outros episódios também, cria um baita enrosco em várias áreas. Então, se você tem um déficit matemático, você enrosca totalmente na química, a física não sai do lugar, e se você começa a ir mal em matemática, física e química, a chance de você achar que a medicina não é para mim, ou que tal curso não é para mim, a chance de você pular do barco é muito grande, porque essas matérias são muito difíceis mesmo, você já não consegue sair do lugar no começo, então bastante legal que você você remete a isso, né? O meu ensino fundamental fez diferença, as pessoas geralmente vão dar importância do ensino médio para frente e olhe lá, né? Foi basicamente isso. Sim, muitas vezes as pessoas se preocupam com a escola que o filho está estudando só no ensino médio. Não faz o menor sentido isso. A base é muito importante, né? A interpretação de texto ela é muito importante. As contas iniciais ali, tudo isso é muito importante. Você gostava de ler quando você era pequena? Assim? Gostava muito. Estudar sempre foi uma paixão para mim. Isso sempre me fez ser estranha, mas estudar sempre foi uma paixão. Legal, aí faz diferença, viu, galera? Ó, leitura, né? Você tá ali ávido pelo saber, né? A vida não é só brincar, né? Principalmente a galera que é muito pequenininha acha que assim, depois... o tempo todo a gente está plantando conhecimento. Mas, aí você chega no cursinho, faz o primeiro ano. Você lembra mais ou menos? Vamos colocar aqui uma nota de 90 pontos, que é hoje o que você tem numa FUVEST, numa Unesp, um dia do Enem. Quando você fez o primeiro ano de cursinho, nessa conta de 90 pontos, você estava fazendo mais ou menos quantos pontos assim ao final do primeiro ano? 45. 45. Numa FUVEST.
E você achava, ó, vou passar esse ano. Com 45 para medicina ainda tá um pouquinho longe, né? Tá bem longe. Tá bem longe. Mas você tava com gás, não, eu vou passar e foi 45. E aí você vai pro segundo ano. Teve alguma virada de chave? Como é que foram os seus aprendizados? Você mudou estratégia? Como que você vê essa parte estratégica? Eu nunca admiti fazer um mesmo cursinho. Então, eu testei várias metodologias diferentes, de cursinhos diferentes e professores diferentes. Até te conhecia dessa forma, né? E isso me ajudou bastante, porque não me ajudou que mudou muita coisa, mas me ajudou a perceber que eu precisava mudar algo a mais, além disso. Não era fazendo a mesma coisa que você ia ter um resultado diferente. Exato. E o que virou a chave para mim, na minha jornada, foi quando eu decidi não ficar só no cursinho. Foi quando eu decidi que eu precisava de materiais de fora. Eu precisava viver e fazer com que a minha vida girasse em torno do vestibular, e não só ir para aula e estudar. Então, eu ia assistir um documentário, todas as minhas ações eram propositadas. Eu ia assistir um documentário, eu tinha um propósito de sair daquele documentário com repertórios para redação ou com mais conhecimento em biologia, em história ou algo nesse sentido. Então, eu ia assistir um filme, eu tinha o mesmo propósito. A minha vida girava em torno do vestibular e isso ajudou demais. O lazer que você tinha, então, de alguma maneira, ele te enriquecia em relação ao seu propósito maior, que era o ingresso na faculdade de medicina. Sim, eu uso isso até hoje na minha vida. Todas as ações que eu tenho são propositadas. Então, assistir um filme ou assistir um conteúdo, um documentário, alguma coisa, é propositado. É intencional, que eu falo. Eu gosto de viver intencionalmente. Certo, não é aquela ideia do passatempo, né? Ah, tô aqui matando o tempo. Aliás, assim, na vida corrida que a gente não tem tempo, a expressão matar o tempo, ela é triste, né? Muito. Muito, né? Então, assim, o lazer, ele tem essa proposta de te trazer um retorno de alguma maneira que não seja apenas você desligar a cabeça, exatamente. Exato, exato. Mesmo nos momentos em que eu estava descansando, que eu estava... Alguma coisa eu ia tirar dali. Uma leitura antes de dormir, alguma coisa eu vou tirar disso. E me ajudou demais, demais. Aí no segundo ano, a sua nota de 45, ela já foi pra quanto, mais ou menos? Você lembra? Assim, tem uma ideia que seja superficial, né? No segundo ano eu não vou lembrar, mas uns 50 e poucos, 54, 55 também, alguma coisa assim. Então, você percebe, melhorei. Melhorei. Isso foi evidente. E isso é um ponto muito importante, né? Se a gente está em processo de melhora, quer dizer que a gente está num caminho certo. Que é uma das coisas que eu falo, né? Precisamos, eu tenho um objetivo, eu preciso saber onde eu tô, onde eu quero chegar, a distância. Eu preciso saber que a menor distância entre dois pontos é uma reta, então eu tenho que achar a melhor condição para eu entrar na reta. E se eu conseguir achar de fato o meu caminho, a cada dia que passa eu vou ficar mais perto daquilo, eu vou ficar mais perto do meu sonho. Então a gente tem que sentir que a gente está evoluindo. E é importante saber que, às vezes eu tô com 45, 50, 55, mas você vai ganhando jardas e isso vai te dando confiança. Por quê? A diferença entre o se e o quando, né? Você, pelo que você está narrando, você tinha convicção que você ia passar. Talvez você até fala, não, todo ano eu achei que eu fosse passar. O quando poderia ser uma certa incerteza, né? A gente não consegue cravar, mas o se para você nunca foi problema. Porque você sabia que você estava no caminho certo. Nunca foi um problema. Eu nunca duvidei de que eu ia chegar lá. E eu acho que isso é muito importante, porque muita gente falou, Manu, faz outra coisa. Investe em outra coisa, principalmente depois que eu comecei a trabalhar, Manu, faz marketing, vai para outro lugar. E não, eu não ia desistir, porque eu tinha certeza do que eu queria. E meu sonho sempre foi medicina. Eu não ia desistir dele porque eu tinha um pequeno obstáculo, né? E aí você passou no final do quarto ano de cursinho. No quarto ano eu não fiz cursinho. Não? Eu estudei sozinha. Você estudou sozinho? Nossa, que legal. Conta como foi essa estratégia. Porque alguns alunos, eles fazem isso mesmo, né? Você atinge, de certa forma, um nível de maturidade que você percebe ali os seus pontos fracos, fica mais fácil você atacá-los
E alguns pontos que você, isso aqui eu nem preciso mais me preocupar. Aí você sentia que um cursinho pudesse até te atrapalhar. Por que você fez essa escolha do estudar por conta própria no último ano? Porque assim, eu acredito na minha vida que eu tenho pilares. E eles são extremamente importantes. Hoje eu tenho alguns pilares que são família, trabalho e faculdade. E esses são os principais, mas sempre tem amigos e tudo. Esses 3, quando eu não tinha um trabalho, eram 2. Então, toda vez que dava errado o não passar na faculdade, eu me apegava muito à família, mas eu só tinha isso, não tinha mais nada dando certo na minha vida. Então, no quarto ano de cursinho, no quarto ano, né, que eu estudei, eu falei, eu não posso continuar assim, eu não consigo ficar parada nisso. Eu vejo as pessoas evoluindo e eu quero ter a minha independência, mesmo que eu tenha que levar 2 coisas junto. E aí eu falei que eu cheguei no meu pai e falei, pai, esse ano eu não quero fazer cursinho, eu vou estudar por conta e eu vou procurar um trabalho. E aí ele, você tem certeza dessa decisão? Eu falei, tenho. É isso que eu quero, é isso que eu quero pra mim. Você começou a trabalhar no ano que você passou na faculdade. Então, assim, nossa, a sua jornada ela é bem comum, porque para quase todas as pessoas que querem fazer medicina, a gente fala, abandona praticamente tudo, porque se você não tiver uma dedicação full time ali, dificilmente você vai conseguir. E, você começou a trabalhar com marketing, é isso, pelo que você mencionou? Eu entrei nessa empresa para fazer suporte ao cliente e fui crescendo, fiz vendas, fui para a área de vendas, depois líder de vendas, lançamento, até que eu cheguei em marketing. E aí você se achou nesse trabalho, você começou a gostar dessa área e você trabalha com isso até hoje? Sim, trabalho com isso até hoje. E hoje você está em qual ano de faculdade? Eu tô no 2º ano de faculdade. Então você tá já aí há quase 2 para 3 anos trabalhando nessa mesma empresa. Isso. E se achou nisso e ao mesmo tempo falou, não, vou continuar prestando medicina. Aí como que foi? Assim, você chegou numa... que você prestou? Você via Enem? Por onde você se imaginou, o meu ingresso na faculdade de medicina vai ser por aqui? Que caminhos que você tentou percorrer a partir daí? Porque uma coisa que eu penso, atirar para todos os lugares, eu não acho uma estratégia muito boa. Isso é uma coisa que eu falo muito para alguns alunos, pense muito bem os vestibulares que você vai prestar para você não dissipar a sua energia. Porque alguns vestibulares, eles até interseccionam, tudo bem, você vai estudar para um e está estudando para o outro, só que alguns, eles são muito particulares. Eu gosto de dar o exemplo da Unicamp. Eu admiro muito a faculdade da Unicamp, a universidade, ela é sensacional em vários níveis. Só que a prova é tão peculiar que talvez ela atrapalhe a sua estratégia. Então, assim, você está prestando FUVEST, aí você vai querer prestar Unicamp ao mesmo tempo, às vezes você não vai passar em nenhuma das duas por causa disso. Então, na hora que você tem ali, eu estou trabalhando, eu tenho pouco tempo, atirar para vários lados talvez fosse difícil. Você chegou a canalizar, focar, agora que eu vou eu vou ter pouco tempo, ou eu estou dividindo, né, um pé em cada canoa, eu tenho que ir por esse rumo aqui. Como é que foi essa parte? O que você almejou? Todos os anos eu prestei FUVEST, Unicamp, Unesp e Enem. Todos os anos. No início eu prestava muito FAMERP, FAMEMA, Unifesp, tentei de tudo e nenhuma delas fez sentido na minha cabeça. Apesar de serem excelentes faculdades. Excelentes faculdades, mas o vestibular para mim parecia algo realmente impossível. Eu foquei naquilo que eu achava possível dentro das minhas condições. E eu continuei prestando FUVEST, Unicamp e Enem. E a Unesp não mais? E Unesp. As 4. E nos 2 últimos anos, eu passei para a segunda fase em todas. Unicamp, Unesp e FUVEST. Só que a segunda fase, ela era muito difícil para mim. Eu ia precisar focar muito naquilo. Sendo que eu já era muito bom em fazer prova objetiva. Muito. Eu já tirava notas excelentes no Enem. Falei, eu só preciso melhorar um pouco. A virada de chave está no Enem.
é 1% de melhoria aqui e eu passo na faculdade. Então eu falei, é aqui que está a virada de chave para eu conseguir entrar na faculdade. Então, assim, no ano que você começa a trabalhar, você chegou a prestar a FUVEST, a Unesp, a Unicamp, mas você não se dedicou de forma diferenciada para elas. Você preferiu jogar mais energia para cima do Enem. Sim. Que é como uma estratégia, ó, eu acho que vai dar mais frutos, você foi para cima. E eu evoluí em todos, não só no Enem, mas na Unicamp, na FUVEST, na Unesp. Mas o preparo ali, pensando na segunda fase, é realmente muito mais específico, né? Muito. Na Unicamp, eu falo que na biologia, ela apela, tem questões de doutorado que cai ali. Então, assim, no Enem você já não tem muita essa surpresa, né? Sim, e eu amo a prova da Unicamp, eu adorava fazer a prova da Unicamp e da FUVEST. Eu tenho amigos que ficavam horrorizados, mas eu realmente gostava de prestar, porque eu gostava de fazer questões objetivas. Era o que eu era especializada, eu me especializei naquilo. E o Enem era só aquilo que eu precisava fazer e redação, que também era uma coisa que, depois que eu aprendi... O Enem, ele tem uma redação meio, entre aspas, receita de bolo, né? Se você pega a manha... O primeiro ano que você tira mais de 900 na redação, acho que você nunca mais tira menos que isso, né? Comigo nunca mais aconteceu, depois que eu tirei. Com a maioria da galera. Então, assim, a redação estava meio garantida, porque ela tem um modelo que você já tinha se dado bem. E aí, o resto era questões objetivas, você falou, vou para cima. Tirou a nota. E aí, essa nota, o que você fez? Como que foi essa transição? Aí, como é que você usou? O SISU? Tem alguma... Aliás, o SISU, né? A gente está aí no momento deles. O que você pode falar sobre isso? Até porque a galera, quando chega o SISU, a galera fica muito perdida, né? O que eu faço com a minha nota? Onde que eu posso passar? A galera desespera, não tem muita informação. Como é que você usou a nota do Enem para o seu ingresso? Assim, como eu já prestava fazia alguns anos, eu sabia os caminhos que eu tinha disponíveis para mim. Eu, por ser aluna de escola pública, agora não tem mais tanto isso, né? Porque os de escola particular também conseguem. Mas por ser aluna de escola pública naquela época, eu consegui o ProUni, eu conseguia o SISU, como todo mundo consegue, e eu podia tentar o FIES também. Pelo Enem, né? Todos esses ingressos pelo Enem. E eu foquei muito no SISU, tentei, mas quando eu vi que, todos os anos, né? Quando eu vi que realmente era algo mais difícil e eu teria que mudar de cidade, teria que abrir mão de outras coisas, eu foquei bastante no ProUni. E aí, a partir dali, eu pensei, o que eu preciso para conseguir fazer a minha faculdade pelo ProUni? Ah, então assim, você tinha nota para entrar numa federal e aí você optou pelo ProUni pela questão geográfica, até porque estava trabalhando. Sim, né? Meu trabalho é home office, mas eu tenho 2 irmãs nenéns que eu queria muito ver crescer e consigo isso hoje, né? E o SISU me jogaria para muito longe. Eu tinha nota, muita nota para passar em faculdades federais pelo Brasil todo. Mas não nas de São Paulo, não aqui. E no ProUni eu consegui passar aqui em primeiro lugar. Então... galera, vamos conhecer o Trilha do Estudante, o curso que vai colocar o seu cérebro nas melhores condições. São mais de 45 aulas que abordam planejamento, estratégias de organização, estratégias de prova, tudo sobre os alimentos mais interessantes para você ter na sua rotina, exercício físico, sono. É um curso que vai te ajudar e muito no preparo para aquela prova que você quer passar, hein? Vem com a gente, clica aí, a gente tem o Trilha do Estudante Faculdade, Vestibular, Concurso Público, veja qual trilha você quer seguir. Ah, legal. Mas assim, ó, vamos lá, isso é uma coisa legal. O ProUni, ele tem alguns critérios, né, para você poder fazer parte. Quais são esses critérios? Como que você se encaixava? Porque não é todo mundo que pensa em fazer o ProUni, mas você, que tinha a possibilidade até de não precisar dele, foi por ele. Você lembra até hoje quais os critérios utilizados? Como que você foi por essa via? Lembro. O ProUni você precisa, para conseguir uma bolsa de 100%, ter uma renda de, no máximo, 1,5 salário por pessoa da casa. E o que acontece? Os meus pais são separados. E, separadamente, na casa da minha mãe,
tem poucas pessoas, na casa do meu pai tem poucas pessoas. Mas nenhum dos dois ganharia o suficiente para pagar uma faculdade de medicina. Para pagar a mensalidade integral de Isso. uma faculdade particular, que é 7, 8, 9, 10, depender da faculdade. Exato. Certo. Mas também não dava só um salário mínimo e meio por pessoa, dava um pouco mais. Ou seja, se dependesse da sua família, você não tinha o critério para passar pelo ProUni. Exato. Então você tá num miolo ali, né? Não consigo nem pagar a faculdade particular, mas também não consigo entrar pelo ProUni. Exato. Mas você entrou pelo ProUni. Entrei pelo ProUni. Então você tem um atalho aí. Qual foi esse atalho? Conta pra gente. Não é bem um atalho, é algo bem inusitado, assim, e foi quando eu decidi trabalhar. E a Idiomas apareceu na minha vida de forma ainda mais inusitada. O meu pai chegou em mim e falou assim, filha, eu achei esse aplicativo que te ensina inglês enquanto você estuda com livros. Falei, nossa, pai, que legal, né? Vou baixar. Eu baixei, comecei a estudar e entrei para a base deles. E nisso, depois de um tempo, eu recebi um formulário que eles estavam contratando. E aí eu fui preencher o formulário. E preenchi o formulário e tudo. Depois descobri que um primo meu trabalhava na Idiomas. E a gente acabou trabalhando junto um tempo, ele me indicou lá. E aí eu fui trabalhar. E trabalhando, sendo sozinha, eu entrava dentro dos critérios do ProUni. Então, assim, você não estava mais morando com seu pai, com a sua mãe. Então, tipo assim, você assumiu a sua independência totalmente. Exato. Foi um passo bem grande. Podia ter sido um passo bem maior que a minha perna, mas funcionou. Porque eu já estava morando sozinha para fazer cursinho. Eu falei, tá, eu posso. Mas até então, com os seus Com pais ajuda. te ajudando. Isso, com ajuda. E aí eu falei, não, a partir daqui eu posso. O que falta para eu ser independente é um trabalho. E aí foi. Você conseguiu um trabalho, conquistou a independência familiar. O trabalho você não tinha, até por estar começando, um salário ainda muito alto. Então ele estava no teto do ProUni, que fez você conseguir ingressar numa faculdade particular com bolsa 100%. Exato. Então, essa é uma estratégia interessante para quem tem a disposição e a coragem que você tem. Né? Porque assim, você conseguir uma bolsa numa faculdade particular 100%, ainda mais uma faculdade que está numa localização geográfica que atende às suas expectativas, né? Numa cidade que tem uma estrutura que te deixa feliz, confortável. É algo muito sensacional. Mas você tem que ter essa disposição de trabalhar ao mesmo tempo. E você tem que continuar trabalhando. Sim. Que é o que você faz até hoje. Então, assim, você não pode sair. Porque o que acontece se, de repente, você for mandado embora? Porque isso não vai acontecer, pelo amor de Deus. Mas, assim, o que acontece? O ProUni, você tem que prestar contas mensalmente, semestralmente, anualmente? Como funciona isso? Eu tenho que prestar contas anualmente para eles. Todos os anos eu comprovo. A renda, tudo. que todos os mesmos critérios iniciais você tem que Cumprir durante toda a faculdade. Toda a faculdade. Só que eu só perco a bolsa se eu comprovadamente tiver uma renda que dê para eu pagar a mensalidade da faculdade e não reduzir o meu patamar de vida. Isso está no edital do ProUni. Então, não é algo que eu vá perder a bolsa se eu ficar desempregada, for demitida e tudo. Mas é algo a se cuidar, assim. Sim, mas de qualquer forma você tem que tentar levar as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é muito difícil. Porque a faculdade, eu tive conversando aqui com umas pessoas, alguns ex-alunos que fazem faculdade de medicina. A faculdade de medicina ela é muito puxada. E aí você carrega a faculdade de medicina e o trabalho ao mesmo tempo. Ele, por ser home office, provavelmente ajuda, mas a sua rotina deve ser uma coisa bem densa, né? Até por isso você gosta de otimização do tempo. Qual é a grande dificuldade que tem nisso? Foi mais difícil no primeiro semestre, aí depois você começa a se adaptar.
Para alguém que agora reflete sobre essa estratégia, ó, não tinha pensado em ter uma independência financeira, vou tentar um ProUni, uma faculdade particular. É um caminho, às vezes, um pouco mais acessível do que passar diretamente numa pública e melhor do que pagar mensalidade integral. Mas que conselho você pode dar para alguém que está pensando nisso? Porque eu tenho certeza que não é para qualquer um. Assim, você tem que ter uma mente bem diferenciada. Eu acho que não só a mente, mas aquilo que eu até comentei com você, todas as ações têm que ser propositadas, tudo tem que ter uma intenção. E é isso que eu vivo até hoje. Tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia tem uma intenção, tem um propósito, que é conseguir manter as duas coisas, né, que é o trabalho e a faculdade. E a gestão do tempo, eu posso dizer que a Idiomos me ajudou muito nisso, por ser muito flexível e por me apoiar nas minhas decisões e nos meus horários e por acreditar no meu potencial, né? E que eu, mesmo dentro da faculdade, eu conseguiria levar eles junto. Então, isso me ajudou, essa crença deles. Você tem que ter, então, vamos dizer assim, um patrão ou uma equipe que sabe o como que é a sua vida naquele momento para te apoiar. Com certeza. Então, uma pessoa que quer essa estratégia, assim, você não pode pensar em conseguir qualquer tipo de trabalho. Ele tem que ser minimamente alinhado com aquilo que você vai querer fazer. Sim, e desde o primeiro momento eu fui muito sincera e falei, olha, no momento da entrevista eu falei, eu quero medicina. E aí ele olhou pra mim e falou assim, e você quer levar a gente? Eu falei, quero, e eu vou levar. E aí, acho que naquele momento eu realmente estava decidida a levar a Idiomos e a faculdade junto. E é uma decisão, eu mostrei que eu estava pronta para isso e que eu queria fazer, e eu nunca perdi a fé. Mesmo quando eu fui me matricular, quando eu fui me matricular na faculdade, o pessoal olhava para mim e falava assim, mas Manu, Emanuele, né? Não é qualquer curso, medicina é diferente. Eu falava, tudo bem, eu vou dar conta. Então, quando ninguém acreditou, eu acreditei, e é isso que faz diferença, eu acho. Você ganha força com as pessoas. A descrença de algumas pessoas às vezes alimenta a gente, né? Com certeza. É um combustível, né? Porque a gente se sente desafiado. O ser humano, quando ele se sente desafiado, às vezes ele cresce. Então, a dificuldade fazia você se sobressair. Sim, e várias pessoas me perguntam até hoje. Ou falam, Manu, não vai dar certo. Eu falo, tem que dar, não tem outra opção. Não tenho a opção de não dar certo. Eu já tô aqui, agora é só continuar fazendo. E aí você se achou, teve a dificuldade inicial, obviamente, mas gostou e tá feliz. Muito. E na média, assim, o que você viu, que você já fala, nossa, isso foi muito legal, isso me surpreendeu, porque você faz média particular, e você faz média particular em Ribeirão. Isso. Não na ERP. Isso. É isso. Então, assim, lá o método, a gente esteve conversando com o Vitor aqui, é o método PBL, né? E o método PBL dentro dessa história, que você tem que ser, pelo que eu conversei com o Vitor aqui, ele depende muito mais do aluno ser um agente ativo. Então eu imagino que quando você, com essa jornada do seu trabalho, da faculdade de medicina, ainda está no método PBL, que depende de você botar a mão na massa, você achou que ele foi um fator de dificuldade no começo? Você se surpreendeu? Você gosta hoje? Como é que você avalia ele? Eu sempre quis PBL. Eu conhecia o PBL antes e eu tinha o propósito de passar numa faculdade federal que tivesse PBL. Antes de conhecer o ProUni, né? De tentar o ProUni. Então, para mim, não era uma novidade. E quando eu entrei, eu me encontrei. Eu realmente amo o PBL. Muita gente não gosta. Muita gente realmente não se encontra. Mas eu sempre... o estudo sempre foi algo prazeroso para mim. Estudar sozinha nunca foi um peso. O PBL... Tanto que do ano que você passou, você estudou sozinha, né? Então... O PBL foi onde eu me encontrei, realmente. Ele te dá mais essa liberdade. Isso, me dá mais liberdade de horário. Também, o que ajuda a conciliar com o trabalho. Então... E eu consigo estudar em horários diversos, porque quando você tem uma aula num horário específico.
Claro que dentro da faculdade de PBL a gente tem horários, mas a gente tem menos aulas. A gente tem mais tempo para estudar. Então eu consigo encaixar meu estudo e meu trabalho em horários... Tem menos aulas porque tem aquela questão do caso clínico que está envolvido. Então o tempo, vamos supor assim, investigativo, ele é maior do que o tempo expositivo que você tem de uma aula mesmo, né? Que o tradicional seria das 8 ao meio-dia tendo aula. Exatamente. E também porque eu sou muito prática. Eu guardo muito mais quando eu discuto, quando eu coloco em prática. E o PBL, ele ajuda muito nisso, porque você estuda e você tem que discutir. Você recebe uma nota pela sua discussão, pela sua exposição ali. Então, isso ajuda demais. E você, para conseguir lidar com tudo isso ao mesmo tempo, né? Porque sabe aqueles personagens de circo, né, que fica com os pratinhos rodando, né? Porque o cara tá com um pratinho no pé, no outro pé, no nariz, numa mão, na outra. Então você é uma equilibradora de pratinhos, né? Você consegue encontrar tempo para ter um cuidado pessoal, por exemplo? Como que você é nessa parte? Porque eu já vi muitas pessoas que, quando elas estão nessa parte da vida, que a dedicação tem que ser muito grande, às vezes elas esquecem de cuidar delas mesmas. E isso uma hora pode estourar, né? Às vezes você sente que você está dando conta, mas daqui a pouco você tem um burnout, né? Você tem alguma crise de ansiedade, às vezes algum problema de saúde mesmo, né? Pode ser atingir sistema cardiovascular, enfim. Você consegue se equilibrar um pouco nessa parte também? O que você pensa a respeito disso? Eu acho que é uma parte extremamente importante. E realmente durante os primeiros momentos dali da faculdade ficou muito esquecida. Ficou completamente perdida. E eu tive que abrir mão de muita coisa para conseguir dar conta nos primeiros meses. Mas depois eu fui vendo, fui procurar ajuda e deu certo. Eu consigo equilibrar um pouco mais. Foi se alinhando. Isso. No começo você abandonou um pouco, mas na sua cabeça você tinha como uma necessidade. Eu não posso jogar pro alto o meu lado pessoal em troco disso aqui. Você tinha essa mentalidade? Sim, com certeza. E eu nunca me deixei de viver momentos com a minha família, porque é algo que, para mim, é muito importante. Certo. Então, eu acho que cada pessoa tem que olhar para si mesma e ver o que é inegociável para ela, né? Entendi. E eu acho que sono, alimentação, tudo isso é inegociável, mas para mim, além disso, momentos com a família era inegociável, eu não podia perder. E você continuava tendo isso na sua rotina e aplicando. Você tocou num ponto muito legal. Eu gosto muito dessa questão de definir o que é inegociável na nossa rotina. Eu não negocio minhas horas de sono. Às vezes eu posso errar, mas eu não negocio. Não negocio meu exercício físico. E o tempo com a minha família, ele faz parte de uma peça de quebra-cabeça que eu consigo mexer na minha rotina. Então, eu planejo, mas às vezes eu altero. Né? É um lazer para mim. O lazer eu gosto muito de encarar como uma tarefa. Então, quando eu vou planejar minha semana, eu gosto de planejar, por exemplo, na quarta-feira à noite eu vou ver uma série. Na sexta-feira à noite eu vou ver um filme. Ou no sábado à tarde eu vou fazer um churrasco. Porque quando você faz o planejamento do lazer, envolvendo a família ou não envolvendo também, na hora que você está nele, você consegue ficar com a consciência plena ali. Eu tô curtindo porque isso faz parte do que eu planejei. Né? Então é muito importante, eu acho, você delimitar que você tem que ter esse tempo. Só que para mim, ele é negociável em que sentido? Eu posso, entre aspas, trocar ele de lugar na minha rotina. Então, por exemplo, às vezes eu fiz um planejamento que na sexta-feira à noite eu vou fazer um jantar diferente com a família. Se eventualmente na quarta-feira eu receber um convite para um jantar com a minha esposa, por exemplo, e eu tinha planejado fazer um trabalho ou planejado uma outra tarefa, eu inverto com aquele outro planejamento. Mas aí eu vou curtir de consciência plena aquilo que eu esteja fazendo no momento. Então é bem legal isso, definir o que é inegociável para você viver bem.
né? Porque se for só estudar, trabalhar, daqui a pouco a gente não é feliz e não dá para ficar a vida inteira trabalhando com uma coisa que não é feliz. Mas você falou do desenvolvimento pessoal, que você gosta de cuidar dessa parte, que eu acho mega importante. Aliás, né, galera, aproveitando aqui para falar, é o que a gente cuida com muito carinho no Trilha do Estudante, tá? Se você quiser conhecer, clica aqui embaixo, Trilha do Estudante, faculdade, vestibular, concurso público, onde a gente tem mais de 45 aulas abordando estratégias de planejamento, organização, alimentação, estratégias de prova, tudo para você conseguir ter uma rotina equilibrada, com bem-estar e altamente produtiva, porque isso aí vai fazer muita diferença. Mas para Manu, que gosta de cuidar do desenvolvimento pessoal, o Superstudy sempre traz aqui um presente especial para o convidado ou a convidada do dia. Então você vai receber aqui um box com alguns de nossos suplementos, é surpresa, né? Pode abrir aí para a gente ver qual é que é. Suplemento é saúde. E a Manu, eu tenho certeza que é uma médica ou prestes a ser voltada para a saúde. Aí tem o D-Max e o Superstudy Focus. Galera. Muito bom. Vamos aproveitar para falar, né, gente? D-Max é vitamina D, né? A população brasileira, mais da metade tem deficiência de vitamina D. A deficiência de vitamina D baixa sua imunidade, você fica mais doente. Ela piora o seu humor quando ela tá baixa. Então, aquele momento que você vai mal numa prova, que você tá numa semana mais difícil, vitamina D em dia é muito mais fácil de superar. Então fica essa dica aí. E o Focus, que é quick and play, né? Tomei, vou fazer uma prova, tomei, vou estudar, tomei, vou para academia. Gente, suplemento é saúde, Focus, vitamina D Max, você também tem aqui no link da descrição desse vídeo. Que massa, você cuida dessa parte também, mano? Suplementação, você toma alguma coisa, vai começar agora, pela primeira vez? Eu uso o Focus, faz parte da minha rotina 100%. Você já tem usado Focus, então? Já. Legal. E como é que você se sente quando você toma o Superstudy Focus? Eu me sinto muito bem, assim, muito disposta. Eu sempre tomo ele quando eu tenho que fazer uma atividade que exige muito da minha cabeça, que exige muita atenção. Da parte mental, assim Isso. mesmo. Foco, né? Que é o nome dele. Legal. Exato. Creatina, whey protein, você toma alguma coisa nessa linha Eu também? tomo whey, a creatina ainda não. Vou começar. Mas eu uso mais o Focus e o whey. Legal. Suplementação, gente, é vida, tá? Ajuda muito você a estar nas melhores condições. Dentro da média, mano, você tá indo pro segundo ano e meio. Segundo ano, né? Porque você entrou. Faz um ano e meio. Um ano e meio que você tá. Isso. Então, assim, você vai pro final do segundo ano agora, nesse semestre. Já deu para sentir alguma coisa de uma área que está te chamando mais atenção? Porque o Vitor que teve aqui, ele até falou que você já tem contato com o paciente, né? Nesse começo da jornada na faculdade da UNAERP. Você já gostou de alguma coisa diferente? Assim, desde o princípio eu queria muito pediatria e é algo que me encanta ainda, desde que eu entrei na faculdade. Pediatria, eu tenho 3 filhas, pediatria não é uma área tão fácil assim, porque não tem muito horário, né? Então, assim, você não domina tanto o seu tempo. Os pais ali, eles muitas vezes vão entrar em contato nas horas mais inoportunas, mas é uma área brilhante, né? Brilhante. E hoje tem todo um cuidado também, eu gosto muito dessa área que se você é um médico ou uma médica pediatra que cuida dessa parte do desenvolvimento pessoal na infância, você tem muito menos retorno do paciente te, entre aspas, dando trabalho, porque na criança isso já faz diferença. Aquela questão de meta de sono, de rotina, de planejamento, eu vejo isso muito, muito com as minhas filhas. Aliás, eu já ouvi uma frase, nossa, aí a gente pode entrar numa discussão que é bem até polêmica, que é a questão do parto normal versus cesárea. Né? A gente fez de tudo lá em casa para as nossas filhas nascerem de parto normal, e eu ouvi de uma médica assim uma vez, parto de cesárea é problema do pediatra, porque vai trazer algumas consequências se ele for feito principalmente de uma forma menos afetiva ali, de alguma maneira, né?
Você já tem um pouco dessa visão da gestação, do tanto que ela influencia? Você já é apegado um pouco a essa parte também? Eu gosto muito de pensar sobre isso e eu realmente acredito que influencia tudo aquilo que a criança ouve, tudo aquilo que a mãe consome durante a gravidez. Eu acho que tudo tem a ver, né? Tem um ser ali dentro. Eu acho que a criança sente muito e recebe. Então, se você for pensar, né, pra gente que pesa lá 60 quilos, 70 quilos, 80 quilos, uma comida maléfica já tem o poder de causar um estrago, né? Imagina ali pro bebê de 1 quilinho, né? 800 gramas, 1,5 kg. Então, assim, essa parte ela realmente afeta muito. Eu acho que a pediatria ela é muito bonita, mas ainda você vai ter contato com muita coisa e talvez um dia você pense em outras áreas. Só que você está no marketing digital ao mesmo tempo. Dentro do marketing digital, e casando ali com a faculdade, o que você faz em relação ao marketing especificamente para a galera entender, até para você poder fazer um merchan da Idiomus aqui, e você pensa de alguma maneira em fazer um casamento das coisas, né? Porque você fala, eu tô gostando muito disso, eu tô na linha do marketing, crescendo na empresa, ao mesmo tempo eu quero pediatria. Como que você vai ter uma união dessas duas coisas? Passa pela sua cabeça? Isso passa pela minha cabeça, né? Em algum momento eu vou ter que viver as duas coisas. Eu já vivo isso, mas viver intensamente as duas profissões. E eu acho que ainda não tem um caminho muito definido, mas eu inicialmente queria ajudar as pessoas que querem percorrer esse mesmo caminho, né? Chegar onde eu cheguei e trilhar a mesma jornada. Mas eu ainda não encontrei exatamente o caminho que eu quero seguir nessa área. Mas eu realmente encontrei duas paixões. Eu tenho paixão pela medicina e paixão pelo marketing digital. E a Idiomus me proporcionou muito isso, essa paixão que eu tenho pelo marketing, por dados, por análises e tudo. Não, eu acho que você vai encontrar esse caminho porque as pessoas que querem ajudar as outras pessoas, eu acho que uma das melhores maneiras de você fazer isso é ser criador de conteúdo, é ser creator, né? Hoje, por exemplo, eu me considero assim e acho que todo professor deve ser creator, principalmente no mundo que a gente está. Como você gosta do marketing, você está na área médica e gosta de ajudar as pessoas, eu vejo que é bem provável que vai ser natural o caminho de você se tornar creator, porque o criador de conteúdo, além de ser a bola da vez em termos profissionais, é a maior maneira de você escalonar uma ajuda, porque você chega em pessoas que você nem conhece, você nunca vai conhecer, ela pode estar às vezes super distante, sabe? Às vezes eu abro minhas métricas de redes sociais ali para ver mais ou menos como é que tá o engajamento. E, cara, eu já tive gente da Angola. Tem gente que da Angola tá me seguindo no canal do YouTube, no Instagram. Eu nem sei quem que tá na Angola me vendo. Mas se a pessoa tá ali, todo mês aparece, teve visualização em Angola, é porque tem uma galera lá que tá gostando que você tá ajudando. E isso é demais, meu. Então acho que você vai se enveredar por essa área e vai ter sucesso. Porque você tá com a faca e o queijo tudo junto aí, bem legal. Sim, eu acho que é um caminho. É algo que eu pretendo seguir, sim. E eu acredito muito nisso, né? O conhecimento, ele ultrapassa fronteiras. Então, você pode estar ajudando uma pessoa que está na Ásia agora. E não tem por que não fazer isso. O mundo ficou pequeno nesse sentido, né? Exato. Que legal. Gente, nosso tempo aqui muito pertinho do final. A gente teve a honra imensa de conversar com a Emanuele Queiroz, que na verdade é mais conhecida como Manu. Ela que faz faculdade de medicina também pelo método PBL, teve a oportunidade de falar um pouquinho para a gente disso e teve um ingresso diferente, hein? Após 4 anos de cursinho, o último, ela estudou por conta, começou a trabalhar, decidiu a emancipação, foi morar sozinha, foi trabalhar, passou pelo ProUni, uma jornada super diferenciada que foi bastante enriquecedora aqui para a gente ouvir, para a gente se inspirar. Então, Manu, eu queria te agradecer bastante pela oportunidade, pelo seu tempo, que eu sei que é precioso, você que gosta de estar com a consciência plena em tudo que você faz. Então, imagino que você tenha vindo aqui assim, vou tirar algum proveito disso, uma conversa enriquecedora, não está aqui matando seu tempo, né? Você veio aqui
esperando também um bem-estar. Espero que você tenha encontrado. Agradeço muito e deixa sua mensagem final aí para quem acompanha o Super Studio Podcast. Muito obrigada, João. É um prazer estar aqui. Eu realmente vim intencionalmente e tinha certeza de que ia ser muito produtivo. E o que eu posso dizer é não desista. Realmente não desista, porque sempre tem um caminho. Sempre tem uma jornada que vai ser sua e que só você está pronto para seguir ela. Que legal, é isso aí, galera. Não perca, a gente tem sempre mais um episódio vindo aí. Acompanhe o Super Studio Podcast. Valeu! No próximo episódio do Super Studio Podcast, eu pensei em trazer aqui um guitarrista. Aí eu mudei de ideia, pensei em trazer um historiador. Mas aí eu pensei assim, cara, um professor seria melhor. Depois eu pensei, se ele ainda fosse meu padrinho de casamento? Foi aí que eu falei, vamos chamar o Guilherme, professor Guilherme Freitas, no próximo episódio. Tá todo mundo comentando quando vai ser. Se inscreve aqui, ative as notificações, porque esse episódio tá imperdível. Valeu por você ter acompanhado o Super Studio Podcast. Queria deixar aqui o meu agradecimento para o His Branding, o estúdio aqui no qual a gente grava o nosso podcast. Eles dão todo o suporte pra gente na parte tecnológica, na parte de estratégia de marketing, toda essa parte digital pode deixar que a galera cuida pra você. Então, se você tem interesse em ter um podcast, em participar, você tem que conhecer. Vem rápido aí com a gente.